Hoje é Sexta-feira Santa, dia de grande importância para o mundo cristão, e hoje é a Sexta-feira de Comitê Central, dia de grande importância para o mundo em geral. Bem-vindos ao Comitê Central número 13, emissão de 2 de abril de 2021, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e Tiago Dores, eu próprio, para mais uma reunião do Comitê Central que esta semana abordará a delinquência, nomeadamente os delinquentes que ingerem víveres na via pública. Como as gomas estiveram também na ordem do dia esta semana, falaremos sobre o azedume entre Costa e Marcelo a propósito da lei dos apoios sociais. E já que estamos a falar de apoios sociais, vamos falar de uns apoios sociais espetaculares da Câmara Municipal de Lisboa para aquelas classes sociais que acabam por não precisar assim tanto de apoio, cortesia de Fernando Medina. Vamos começar se calhar com o tema da delinquência, que esteve na agenda esta semana. Gomas, sanduíches, cafés, tudo foi pretexto para intervenções policiais nos últimos dias. Alberto, queres explicar-nos um pouco melhor este flagelo que graça pelas ruas deste país, que tem a ver com a deglutição de vitualhas de forma ilegal? Explicar não é fácil, porque não parece haver grande explicação. Até agora a polícia parecia que andava a perseguir apenas aqueles criminosos a sério, que estavam, ou seja, aqueles que estavam sentados em bancos de jardim e que passeavam nas proximidades das praias e tal. Agora deu-lhes para a alimentação, para o crime que constitui comer, não é? Na via pública ou não só na via pública, parece que um sujeito foi, Torres Vedras talvez, que foi autuado por estar a comer uma sandes dentro do carro. Em propriedade privada, exatamente. Em propriedade privada, dentro do próprio carro. Esta história da Covid já deu pretexto a muitos delírios e muitos abusos, mas eu não sei sequer se a própria... Eu estou a dizer por parte da lei, está lá, das regras da Covid. Agora, eu não sei se há alguma regra da Covid que sequer que tenha previsto esta situação, que possa punir as pessoas por estarem a comer dentro do próprio carro, ou, como se viu umas imagens, e a PSP confirmou, uma senhora que foi levada pelos próprios polícias ao multibanco para levantar 200 euros e pagar ali, porque estava a tomar um café, a comer um queque, ou coisa parecida, junto ao famoso postigo, não é? E pelos vistos também não podia. Eu não sei se as regras da Covid, por muito estúpidas que sejam, se incluem isto, ou se isto é um bónus. Se é um bónus que a polícia acrescenta, alguns senhores agentes da PSP acrescentam para mostrar zelo e talvez se candidatarem a uma comenda qualquer lá dentro da corporação, não faço ideia. Sei que isto agora mesmo, citando o Carlos Guimarães Pinto, mais a sério, isto é absolutamente doentio e assustador. Estamos a entrar num ponto que depois acho que podemos chegar a um determinado ponto, e acho que já não estamos longe dele, de que não haja retrocesso. Não sei, acho que os abusos estão... A Covid já serve para tudo. Tudo. Eu estava à espera que o Alberto, como sociólogo que é, sem ofensa... Eia, pá, isto é agora vale. Sim, às claras. Mas ofende, desculpa. Logo a primeira frase é logo a grande. Não, mas agora era para falar a sério, pá, porque saberá que houve aquela experiência de Stanford ali, acho que foi nos anos 70, não é? Em que se dividiram dois grupos de voluntários entre prisioneiros e guardas prisionais. E dava-se os poderes que os guardas prisionais têm e o dever de obedecer que os prisioneiros tinham. E aquilo não durou 6 dias, porque aqueles voluntários que eram exatamente iguais aos prisioneiros, que vinham do mesmo grupo de pessoas, não é? E que, atribuído todo aquele poder, abusaram dele e muitos voluntários acabaram por sair da experiência. A experiência teve que acabar ao fim de 6 dias, porque se percebeu que quando se dá poder sem qualquer tipo de restrição, o que acontece é que quem o exerce o irá exercer mal. E isto revela a importância de, independentemente daquilo que se achava sobre o estado de emergência, da necessidade ou falta dela, do estado de emergência deveria ter tido muito mais restrições ao exercício deste poder que foi dado às forças de autoridade do que aquele que teve.
Porque isto, como o Alberto está a dizer, está lá, quer dizer, não se pode comer. A regra existe para que as pessoas não se juntem em torno do postigo, mas não existe para que uma pessoa sozinha perto do postigo não possa comer. Ou então não há um limite à forma como esse poder pode ser exercido. E quando não há limite à forma como o poder pode ser exercido, haverá sempre pessoas que o vão utilizar desta forma. Isto é inevitável e serve para estes casos ridículos como serve para a vida normal. Quando não existe qualquer limitação de poder a quem o pode exercer, haverá sempre alguém que o exerce de forma errada. Isto funciona agora com os comedores de sanduíche, não sei o quê. E depois há outra coisa, e é a forma como o poder político humilha os polícias. Vocês imaginam que é um polícia chegar a casa ao final do dia, ter lá as crianças todas, o meu herói, o meu pai, a polícia e tal. Então o que é que tu combateste hoje? Olha, 4 comedores de gomas, 3 sanduicheiros. É a obrigação de fazer com que a polícia seja obrigada a fazer este tipo de coisas, ou que se sinta na obrigação de andar... Carlos, alguns agentes parecem gostar, alguns parecem apreciar este novo está para os dois lados, não é? Há aqueles que gostam de exercer este tipo de poder, e depois há aqueles que o acham ridículo, de fazer outro tipo de coisas, de lutar contra o crime a sério, e andam a perseguir comedores de sanduíche. Sim, mas sim, depois chegam a casa, que estavas a dizer, Carlos, e os filhos perguntam: papá, o que é que fizeste hoje? E o pai diz: multei uma senhora idosa que estava a comer um queque. Meu herói. Pois papai, eu vi nas notícias, 200 euros, não é? E o pai: não, 100 euros. 100, fizemos um desconto, porque eu estava aqui a confirmar, Alberto. E parece que sim, é verdade. Foi 100 euros, foi 100 euros porque do desconto. Ela pagou na altura. Pagou, teve direito a desconto. Isto aquilo que estamos a falar é aquilo que tipicamente se chama slippery slope, provavelmente, mas é daquelas rampas ensaboadas, tipo jogos sem fronteiras, porque ela não é só escorregadia e inclinada, é mesmo muito escorregadia e muito rapidamente descamba para coisas que aparentam ser grotescas. Mas tudo isto tem por base, desculpem lá, tudo isto tem por base uma série de medidas, independentemente da posição, da opinião que possamos ter em relação ao confinamento ou não, há uma série de regras, essas sim escritas e que não são, que são claras no sentido de que existem, não são nada claras nos outros sentidos, mas essas regras que são são absurdas, são regras cretinas, que não fazem sentido nenhum e que nenhuma pessoa consegue ver a relação entre o cumprimento dessa regra e a forma de evitar o contágio por Covid. Há uma série de regras escritas que são assim. A partir daqui, quando o caldo, o fundamento de tudo isto é assim vago, pastoso e insultuoso até para as pessoas, isso também permite que depois os agentes da lei também, lá está, acrescentem uns extras e uns pozinhos de iniciativa deles para fazerem estas parvoíces, não é? Eu, apesar de tudo, quero acreditar que isto não vai desenvolver-se para algo pior. É possível que sim, mas acho que não, espero bem que não. E aquela multa que diz especificamente que a pessoa foi multada por estar a comer gomas vai ser uma grande memorável deste tempo um bocado palermo que vivemos. Aliás, eu gostava muito de ter essa multa. Se a pessoa que a teve estiver a ouvir, eu pago a multa só para ficar com aquele papelinho, com o original daquele papelinho. Pois é. Eu acho que daqui a uns anos aquilo vai valer imenso dinheiro do tempo em que se multavam pessoas por comer gomas ou que se multavam pessoas por comer sanduíche no carro. Mas também é uma questão de sorte, Carlos. Eu tenho infringido todas as regras que posso e não consigo ser multado. No outro dia tomei um café numa esplanada, sentado. E o dono do café disse: pá, isso é a vossa responsabilidade. Eu não tenho nada a ver com isso, embora a esplanada fosse dele. Obrigado, PJ. Eu espero que alguém da PJ esteja a ver este programa. Tu devias ir, tens aí alguma esquadra ao pé. Tu devias ir, montavas uma banquinha à porta da esquadra com gomas, levavas umas gomas, um sanduíche de carne assada. E um frango no churrasco. Exatamente. E montavas a banquinha aí à porta. E depois punhas-te a filmar como aquele senhor que depois pôs na internet. Ainda não cheguei a esse grau de martírio, percebes? Claro. Ainda não atingi isso, mas isto está absolutamente... Sim,
Eu espero que o otimismo do Carlos esteja correto, espero sinceramente que ele tenha razão e que eu não tenha, porque eu tenho muito receio que isto possa não voltar a ser exatamente como era, e o novo normal de que eles falam incluir também este tipo de abusos, entre muitas outras coisas negativas. E eu não sei se vocês vão apreciar esta ligação, mas o facto de agora o comer poder custar aos 200 euros de cada vez traz com muito a propósito esta questão dos apoios sociais, não é? Porque realmente é preciso subsidiar provavelmente as pessoas para poderem pagar refeições, queques de caviar a 200 euros a peça. E esses apoios sociais esta semana criaram aqui alguma fricção entre Costa e Marcelo, com Costa a fazer desta vez de polícia mau e Marcelo de polícia bom. Carlos, tu tinhas coisas a dizer sobre isto, sobre o facto desta lei aprovada pelo Parlamento com o voto contra do PS ter sido remetida para o Tribunal Constitucional. Sim, esta semana... Pruridozinhos com despesa, rigores orçamentais neste momento. Esta semana, quando Costa anunciou uma declaração ao país, eu fiquei ali com algumas dúvidas. Será que aconteceu mais uma vez alguma coisa com o estatuto jurídico de não sei o que dos Açores? Dos Açores. Pronto, mas afinal... Isso o Cavaco teria dito alguma coisa, em princípio também, e o Cavaco se calhar teria vindo falar. Pronto, e afinal era sobre esta questão dos apoios sociais, que basicamente foi algo que foi aprovado contra a vontade do PS já depois do orçamento ter sido aprovado, o que tecnicamente pode ser inconstitucional, porque está a acrescentar despesa já depois do orçamento ter sido aprovado. Marcelo, que é professor de Direito Constitucional, ou já foi, não enviou o diploma para o Tribunal Constitucional. Reparem que estou a fazer um grande esforço para dizer constitucional sem nenhum X. Seguir o... Exatamente. Não que eu possa falar muito em termos de defeitos de fala, mas para... Tu és a pessoa apropriada, tu tens toda a legitimidade para falar sobre isso. E acho que isto foi uma forma de Costa avisar Marcelo que para este segundo mandato talvez Marcelo tenha que ter cuidado e não abrir muitas guerras, porque se acontece, agora Costa enviou o diploma para o Tribunal Constitucional, agora sim, e se acontece o Tribunal Constitucional dizer que há ali uma inconstitucionalidade, é uma grande humilhação para Marcelo, porque é um professor de Direito Constitucional que recebeu o diploma, não viu ali nada de mal para o enviar. E que perde numa questão para uma pessoa que não sabe dizer constitucional. Exatamente, exatamente um professor de Direito Constitucional perde uma questão constitucional para alguém que diz constitucional. O que é a humilhação final para Marcelo. Dito isto, é algo irónico, não é? Que seja um governo apoiado por partidos de esquerda, até bem próximos da extrema-esquerda, desta vez usar o Tribunal Constitucional para impedir uma lei cujo objetivo é dar mais apoios sociais, numa altura em que, ainda mais do que no período da Troika, eles serão necessários. Às vezes a vida dá umas voltas interessantes e a vida política então... Há outras ironias nisto, Carlos, se me permites. É engraçado esta preocupação do Dr. Costa com a Constituição, numa circunstância, e que o leva a estar em desacordo com o Marcelo, não, com o Sr. Presidente, quando na questão, lá está, do combate à Covid e não sei o que, a Constituição tem sido mais ou menos atropelada de todas as formas, e aí os dois concordam, não é? Presidente e Primeiro-Ministro concordam. Estas coisas do 14º, não é? Estado de emergência, estas coisas todas, e aquilo que o Estado de emergência permite fazer, o tapete vermelho que o professor Marcelo estende ao governo, e agora já se fala em estados de emergência preventivos, não é? Pode haver uma situação de emergência e a gente à cautela já adotou o Estado. Tudo isto não parece que demonstram respeito pela Constituição por aí além. Agora, nesta questão dos apoios sociais, para além do facto de mostrar a generosidade, independentemente da questão constitucional, de mostrar a generosidade do governo para com os desgraçados que estão aí com a vida
do avesso por causa das restrições à Covid, não é? Estamos a falar de um valor que é cerca de 7, 8 vezes menos do que aquele que vai ser dado à TAP. É isso. Não, a TAP é isso diferente. Tem em conta, quer dizer, apesar de tudo, de um valor relativamente baixo. Eu acho que isto é mesmo um forçar de um braço de ferro de António Costa enviar uma mensagem a Marcelo que se o plano dele for fazer guerra nos próximos 5 anos, que ele está aqui para fazer essa guerra. Não, com certeza. Eu só queria dizer, quer dizer, que o Dr. Costa é a última pessoa para poder invocar a Constituição. Sim. As últimas, talvez a penúltima. Também, e o Marcelo também é verdade. Mas sim, se é verdade que neste caso o PS demonstra uma aparente insensibilidade em relação aos problemas sociais, nós íamos falar aqui de outro tema que, em contrapartida, demonstra bem como o PS, e neste caso a Câmara Municipal de Lisboa e Fernando Medina, estão extremamente atentos às dificuldades que as famílias atravessam, nomeadamente através do programa de rendas acessíveis promovido pela Câmara, e segundo veio a público, algumas das casas que a Câmara vai disponibilizar neste âmbito ficaram a um custo final, depois desses imóveis terem sido comprados a preços de saldo à Segurança Social, em custos finais próximos de 400 mil euros. Ou seja, a Câmara vai financiar rendas de imóveis que tiveram custos de 400 mil euros. Eu não sei o que é que vocês acham disto, mas por exemplo, eu vi aqui, de acordo com a notícia do Observador, que haverá uns apartamentos T4, ali na Avenida da República, cujas rendas serão financiadas e que têm estes valores aproximados de 400 mil euros, cujos proprietários, penso que funcionará assim, terão parte da renda financiada pelos apoios da Câmara. E eu acho que isto é simpático porque alguém que, por exemplo, mora num T0, imaginem, T0 em Loures, fica mais cansado, ok, sim senhor, estamos aqui um bocado apertados, mas fico mais tranquilo saber que parte dos meus impostos são para ajudar aquele casal que está instalado num T4 na Avenida da República com uma renda simpática graças a este plano da Câmara. Parece-me fazer sentido, não sei, e lá está. Seria curioso ver quem são os beneficiários, não é? Pois esse é o passo seguinte que realmente vai ser interessante ver, qual será o critério de atribuição. Normalmente isto são sorteios públicos. Acho que usam aquela técnica da bola quente, tipo nos tempos da bola quentinha, porque realmente vai ser interessante ver que famílias serão estas as beneficiadas com casas de quase 400 mil euros e com rendas acessíveis. Não sei o que é uma renda acessível, não sei exatamente qual é o apoio que a Câmara concederá a este tipo de rendas. Sei que o plano de recuperação e resiliência previa, para explicar mesmo ao pormenor, 1.251 milhões de euros para 26 mil famílias, o que dava um custo médio de 50 mil euros. E afinal vai-se ver, e as casas, algumas custam quase 400 mil. Sim, eu não percebo essa insinuação de que a senhora Bibá Vasconcelos Sotomayor e casado com o João Maria Mel de Aragão não tem direito a apoios sociais. Eu acho que claramente... Se ficou peço desculpa se ficou a ideia que poderá ter havido alguma insinuação nesse sentido, foi inadvertida. Aliás, e peço desculpa. Aquilo que choca é a falta de respeito pelos animais, porque, ao que me dizem, esses T4 nem sequer têm cavalariça, portanto os cavalos vão ter que ficar numa outra casa que eles têm. E eu acho que os apoios sociais deviam ter em conta isso. E até emocionalmente, isso é muito duro emocionalmente, porque se as pessoas apegam-se muito a animais de companhia. Sim, e nem uma piscinazita tem, pelo que me dizem esses prédios, nem uma piscinazita para descansar. Uma vergonha. Eu por acaso não sei porque é que foste pelos Vasconcelos e Aragão e Castro, não sei de quê. Não, eu confesso que estava aqui enquanto o Tiago falava Estavas a ver apelidos betos. Apelidos com dupla consoante, acho que foi esse o critério, com possível dupla consoante. Eu acho que haverá assim alguns José Luís Silvas e isso, desde que tenham a carreira adequada dentro de um certo partido. Ou Césares, exatamente. Também alguns Césares por aí, acho que não tem que ser, acho que os Aragão, os Aragões, não sei se tem que apelidos socialistas. Apelidos socialistas. Atenção, há de chegar a uma altura em que esta gente já não tem, quer dizer, isto tem que ser segundas e terceiras habitações, se é para familiares e amigos próximos, já não há também gente suficiente para ocupar, para dar conta de todos estes projetos de apoio. Mas realmente é de assinalar este trabalho social da Câmara Municipal de Lisboa. Exatamente aquilo que o Alberto dizia, para quem é que estas casas
irão. E o meu problema nestes casos é que nós lembramos deles agora, mas este assunto vai morrer e daqui a 3 meses são distribuídas as chaves e nessa altura já ninguém sabe a quem serão, ou então serão distribuídas a pessoas de forma a que ninguém queira saber a quem é que foram distribuídas. A Câmara de Lisboa tem uma grande história de distribuir casas a quem depois garante que essas coisas não se sabem. E quando se sabe, Carlos, não há consequências. Aqui há uns anos houve um mini escândalo, daqueles que duram 40 minutos, que se soube alguns beneficiários de casas, de projetos semelhantes, e um deles era até um jornalista já falecido, que não vale a pena citar agora, mas era o Batista Bastos, que estava a viver. E havia uma série de nomes assim, mais ou menos conhecidos, mais ou menos anónimos, e que eram pessoas que se mexiam mais relativamente bem, pelos vistos, que tinham boas cunhas, portanto, e que tinham acesso a casas muito, muito melhores do que aquilo que a renda justificava e não eram casas, e não eram pessoas que passassem necessidade que merecessem ser ajudados dessa forma, que eu saiba, não é? Eu parece-me que, de facto... Mas certo é, estas casas, daqui a 10 anos aprova-se uma lei qualquer que permita às pessoas vender aquelas casas ou pô-las claro. E não sei o quê. Isto não estamos a falar de habitações, estamos a falar de habitações agora, estamos a falar de uma transferência de património do erário público para um conjunto de privados, que veremos quem são, que neste momento dir-se-á que é para a habitação de rendas acessíveis, mas daqui a 10 anos vai ser basicamente para o alojamento local ou para outra coisa qualquer. A questão de fundo é, nós precisamos de habitação social na Avenida da República. Isso faz sentido, independentemente do preço, do custo, faz sentido sequer falar em habitação social num local premium. Nem é da cidade, é do país. Faz sentido falar nisso, quando pelo mesmo preço, pelo mesmo valor, podia-se ter muitas vezes mais habitação social noutro sítio, em Louros, em Sintra, na Amadora, se calhar onde faria sentido ter este tipo de habitação. Não faz sentido nenhum, quer dizer, nada disto faz sentido absolutamente nenhum. E arriscando aquele momento de populismo e de demagogia, numa altura em que o país está completamente, em que há centenas de milhares de pessoas que estão em situação muito complicada. Há gente que está a perder literalmente a casa e que não tem condições, que tem que recorrer àqueles auxílios alimentares, etc. Fazerem este tipo de coisas e isto não tem qualquer repercussão, porque não tem. Isto chega-se às autárquicas e esse senhor Medina, não sei se é doutor, se é engenheiro, se é arquiteto, não vai ser penalizado por causa disto. Estas coisas não têm... As pessoas não estabelecem um nexo entre o facto e o que esse facto simboliza ou representa. E até se puder trazer outro tema que é muito caro, que tem muito a ver com isto. À partida, isto vai ser pago pelos contribuintes de Lisboa, que é o orçamento da Câmara. A Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento, tem receitas que são superiores aos 7 maiores concelhos que vêm a seguir. Estamos a falar, é só a Câmara Municipal de Lisboa tem mais orçamento do que Porto, Gaia, Sintra, todos esses concelhos, os maiores concelhos a seguir, a Câmara de Lisboa supera-os a todos somados. E beneficia desse tipo de receitas, porque é a Câmara Municipal de uma capital. Porque o Estado Central decide concentrar um conjunto de atividades numa mesma cidade, o que faz com que o preço da habitação seja superior, que haja mais pessoas a receber bons salários, etc. E depois usa esse dinheiro que apenas consegue obter porque temos um país, um Estado Central centralista, para beneficiar um conjunto de pessoas que andam ali em torno da Câmara Municipal e dos poderes municipais, enquanto todas as outras cidades do país se arranham todas para ter um bocadinho de política social que seja, a Câmara Municipal de Lisboa, beneficiando do centralismo do país, consegue ter um orçamento muitas vezes maior do que qualquer outra Câmara do país. Eu há uns tempos estive, sem me alongar aqui demasiado em assuntos chatos, há uns tempos estive numa conferência em que estavam vários autarcas a falar da descentralização de poderes, que agora iam ter escolas e iam ter que financiar escolas e cuidar das escolas, dos centros de saúde e assim. E a diferença brutal entre os autarcas de Oeiras, Cascais, mesmo do Porto e
Lisboa, que diziam, sim, nós temos um problema numa escola e resolvemos reconstruir uma parte toda da escola. E depois falava lá o autarca de não sei de onde, do Alentejo, de Trás-os-Montes, nós com esse dinheiro para reconstruir a parte da escola, esse é o nosso orçamento todo para a educação para o ano inteiro. É estas diferenças que nós temos dentro do próprio país, que depois se fala em descentralização e poder local e não sei o quê, e as pessoas não percebem esses 400 mil euros que vão para um apartamento na Avenida da República em Lisboa, em Alcácer, dariam para reconstruir uma escola. E a Câmara Municipal de Lisboa só tem esses 400 mil euros porque nós temos uma política do Estado Central, não é mérito da Câmara Municipal de Lisboa, não é mérito da gestão de Lisboa, é porque nós temos uma política deliberada há muitos anos do Estado Central de concentrar atividade em Lisboa, que traz impostos para Lisboa e que faz com que um apoio social em Lisboa seja ter acesso a um apartamento de 400 mil euros e um apoio social em Beja ou em Alcácer ou em Montemor seja dar uns pratos de umas malgas de sopa para o almoço de meia dúzia de pessoas. E é essa diferença brutal que nós temos no país e que é patrocinada pelas políticas do Estado Central. Pronto, mas nestes últimos anos também é uma questão de compensação. Desculpem lá. Os lisboetas têm que levar com o Medina em cima e nós não. Pronto. Pois é, vocês estão... sim, vocês estão livres disso. E se calhar acabávamos neste tom positivo, a primeira parte do nosso programa, em que se falou imenso lá está, de víveres, e acabou-se outra vez a falar em víveres. E curiosamente nós vamos avançar para o camarada da semana, que tem tristemente também a ver mais ou menos com essa temática. Se estiverem de acordo, avançamos então para o camarada da semana. Vamos a isso. E a camarada da semana é Aline de Biovink, deputada da Assembleia Municipal de Lisboa pelo PPM e também professora universitária, que há cerca de 2 anos fez um discurso na Assembleia Municipal sobre a chamada Grande Fome da Ucrânia na década de 30 do século XX e que há cerca de uma semana foi mencionada por Francisco Louçã no seu espaço de comentário na SIC Notícias, num momento específico desse espaço de comentário, muito apropriadamente chamado Momento Zen, que de facto vem muito a propósito também do tema do Holodomor e da Grande Fome da Ucrânia nos anos 30. Foi muito falado durante a semana este assunto, provocou bastante consternação, eu diria. Foi uma semana muito marcada pelo Suez. Primeiro por aquele barco que encalhou no canal do Suez. Com o... Exatamente. E depois e por esta intervenção Suez de Francisco Louçã, em relação à qual provavelmente os meus amigos terão coisas a dizer. Portanto, avancem. Eu só agora que reparei que o espaço do Dr. Louçã na SIC Notícias, esse espaço final do comentário dele se chama Momento Zen. Sim, é descontração. É copiado do Jon Stewart, do que ele fazia no Daily Show, não é? Pois é. E é também... Ou então o Jon Stewart copiou o Dr. Louçã. É mais provável. E tal como no Jon Stewart, também é assim um momento descontraído. Uma coisa descontraída para fechar. Descontraída. Bem disposta, uma coisa bem disposta, uma coisa simpática, só para desanuviar um bocadinho. A senhora Aline Biovink. De Biovink, desculpem se não for assim que se pronuncia. Exatamente. Eu fui procurar e aparentemente é mais ou menos assim. Invocou a grande fome, ela tem ascendência ucraniana, por acaso, tem, e invocou a grande fome ucraniana do início da década de 30, uma fome que não foi casual, nem foi devido isto não é exatamente a fome da batata na Irlanda, não foi devido à seca ou aos cultivos, foram os alimentos foram removidos. Nem jejum intermitente, Não. Foi mesmo um jejum, claro. Não. E foi uma ação política deliberada para matar as populações à fome, para as controlar através da fome e da morte, e normalmente isso acaba por controlar as pessoas, parecendo que não. E o Dr. Louçã resolveu fazer uma galhofa com isto, porque a senhora disse que o mito de que os comunistas comiam criancinhas tinha nascido graças a essa situação, e parece que é verdade. O mito nasceu aí, não eram os comunistas que comiam criancinhas, os comunistas comiam, pelo menos os que estavam no topo da hierarquia partidária na União Soviética, comiam de certeza
coisas mais apropriadas. Agora, quem tinha que comer criancinhas e adultos e quem calhava eram os desgraçados que eram deixados à fome e muitas vezes tiveram que recorrer ao canibalismo. Isto passou-se sob o regime, sob Stalin, mas também já se tinha passado no início dos anos 20 sob Lenin. Pois bem, era uma prática comum, exatamente, era uma prática comum de controlo. Este jejum, exatamente, esta espécie de dieta, de experiências na área da dietética já tinha acontecido no tempo do Lenin, e ainda no tempo que o Trotsky estava, portanto, a suposta referência do Dr. Louçã, o Trotsky, que parece que serve para anular qualquer caráter mais maligno do Dr. Louçã. O Trotsky foi o tipo que concebeu os campos de concentração tal como a modernidade os entende, não é? É uma criação teórica do Trotsky. O Dr. Louçã, custa-me dizer qualquer coisa sobre o homem que não seja absolutamente insultuosa, porque ele não merece nada mais do que isso, nem merece qualquer... É absurdo que aquele senhor, se assim que notícias quer empregar tarados para fazer comentários, que emprega à vontade, é uma empresa privada, embora receba dinheiros públicos, como algumas outras do género, mas se quer fazer isso, acho que tudo bem. Agora, aquela criatura ser conselheiro de Estado, nenhum Estado civilizado admite uma criatura daquelas. E sobretudo, quer dizer, isto não é uma surpresa, o que ele fez agora não devia ser a gota d'água, mas todo o percurso dele já nos mostra o que ele é e o que ele significa. Quer dizer, posso defender Francisco Louçã? Posso? Espera, mas primeiro deixa-me Carlos, mais um bocadinho. defender o Louçã não, pelo amor de Deus. Mas este crédito, digamos, este crédito que foi não sei onde é que se foi buscar este crédito, mas este crédito não se esgota nunca. Pessoas como Francisco Louçã que apoiam este tipo de regimes, que têm este tipo digamos... Desculpa, ele gozou, que para quem não viu aquilo, ele gozou em direto com a questão das fomes soviéticas e com o recurso ao canibalismo. Sim. Ele brincou com isso. Era uma gracinha, sim, era uma gracinha, lá está. Era um momento de um momento de descontração, vamos agora fazer aqui uma gracinha, e ele e o jornalista acharam muita graça. E o jornalista também achou piada. Jornalista, sim. Quer dizer, aquele moço. Mas este crédito não se acaba, isto não chega ao fim nunca. Nós nunca conseguiremos dar passar disto, e estas pessoas não perdem o seu estatuto, a sua credibilidade, nunca. Eu acho que estão a fazer como a SIC, não estão a dar direito de resposta a quem quer defender o Francisco Louçã. Eu tenho que o defender. Se não fosse o Francisco Louçã, ele fez aquilo de uma forma, de tal maneira, alarve, que despolutou uma grande discussão no país, pelo menos em algumas pessoas, sobre o Holodomor, e hoje há muito mais pessoas que sabem aquilo que aconteceu na Ucrânia, toda a questão em torno da Grande Fome de 1932-33, do que antes do Francisco Louçã ter aquele comentário alarve que teve. E eu às vezes penso se ele não será um agente duplo, porque já não é a primeira vez que ele faz isto e que lança para a discussão de temas importantes, que se calhar mais portugueses deveriam saber, através destes comentários. São comentários que geram uma reação de tal maneira grande que se discutem temas que se calhar não se discutiam de forma. Não sei, eu às vezes penso se ele não será um agente americano infiltrado para causar este tipo de reação e para que se discuta este tipo de coisas. É possível que sim. Nesse caso, o Dr. Louçã teria uma ação pedagógica, não é? Exatamente. Sim, mais pessoas a saberem o que é o Holodomor do que havia antes. Nesse caso é uma missão de grande sacrifício pessoal, mas e de assinalável patriotismo. Mas aquilo que trabalho é feito com... Tiago, aquilo que tu estavas a perguntar, Tiago, qual é o limite para que estes tipos continuem a ser uma espécie de respeito, de direito à respeitabilidade ou ao respeito público? Sim, no caso do Dr. Louçã não há limite, não há absolutamente limite nenhum, não parece haver Durante quantas décadas mais é que nós vamos achar que estas pessoas de extrema esquerda que defendem este tipo de regimes atuais e passados merecerão no panorama político português a credibilidade de poderem nomeadamente ocupar estes lugares? A teoria mais interessante que eu ouvi sobre isso foi que não foi uma fome provocada intencionalmente. Mas é interessante porque é interessante porquê? Porque a teoria é que não foi intencional, foi só um resultado
do modelo económico seguido. Ou seja, como foi seguido um modelo de nacionalização, de expropriação, etc. E isso é que causou a fome. E as pessoas não veem que estão a dizer precisamente o oposto do que querem, que é, havia ali... porque hoje os comunistas podem dizer, e dizem muitas vezes, que não, o problema não foi do comunismo, foi de Stalin, foi de Trotsky, foi o que quer que seja. Mas quando usam esse argumento de que não foi propositado para esfomear aquelas pessoas e substituir ucranianos por russos naquele território, que não foi por causa disso, que foi mesmo por causa do modelo económico, estão a dizer que esse modelo económico, por terra esse argumento, independentemente de quem o aplique, irá causar este tipo de consequências. É que é exatamente o oposto. Ou seja, os comunistas não tiraram a sopa das pessoas. O modelo económico é que impossibilitou a criação de condições para que as pessoas tivessem acesso à sopa. Foi um bocado isso. Por outro lado, percebe-se o entusiasmo dos comunistas, porque é de facto usado muitas vezes esse argumento de não, o modelo é espetacular, quem o pôs em prática é que realmente... Mas isso ajuda-nos a entender o entusiasmo com o ressurgimento destes modelos, porque a probabilidade de correr bem da próxima vez é cada vez maior, porque correu sempre mal. Correu quando sempre mal, 70 vezes mal, correu 70 vezes mal, portanto eles têm aquele entusiasmo, probabilisticamente a próxima vez é que vai correr bem. E há sempre esse entusiasmo que vai multiplicando o pessoal que falece, não é? Mas há sempre esse entusiasmo acrescido, da próxima vez é sempre mais provável que corra bem. E um último detalhe da sacanice que o Francisco Louçã fez. Aquelas declarações eram de 2019. Sim. E foram recuperadas agora, porque essa deputada municipal votou contra... que não foi dito, mas foi uma espécie de vingança, porque ela votou contra uma congratulação pelo centenário... Do aniversário do PCP, exatamente. E lembraram-se, como forma de castigar, alguém lembrou de ir buscar partes de uma declaração em que ela está visivelmente alterada, não é? Via-se que está visivelmente alterada, de uma forma a colocar apenas aquelas partes para mostrar uma pessoa que só com aquelas partes da declaração parecia demasiado exaltada a falar das crianças serem comidas ao pequeno almoço. Acho que há toda uma sacanice, como um alvo pessoal, uma vingançazinha por causa de um voto irrelevante, apesar de tudo. Estamos a falar do triste, Francisco Anacleto Louçã e nada que vem dele, nunca vem nada dele que seja limpo ou louvável, nada, tudo é... O próprio vídeo era truncado, o vídeo da senhora estava truncado de maneira a torná-lo supostamente ridículo. Mesmo assim, quer dizer, não acho que estivesse ridículo, ela estava exaltada. A questão, se uma pessoa se deve exaltar por alguma coisa, aquela é das poucas... Sim, é um bom motivo. É um bom motivo, muito mais no ridículo, obviamente, que é o Dr. Louçã. Agora, isto não é apenas ridículo, que ele é uma pessoa absolutamente inimputável no sentido que... Não é inimputável no sentido de ele não saiba o que está a fazer, mas pode fazer tudo. Pode fazer tudo e não parece ter capacidade, ou ter aquela cabecinha não parece ter a capacidade de produzir um pensamento sensato, moderado, ou democrático, ou tolerante, nunca. Aquilo é uma caixa de ódio permanente que vive assim, por vistos, desde os 14 ou 15 anos, desde que se iniciou na ação política. E depois há a questão da SIC, não é? A SIC não deu espaço, depois de uma tentativa de ridicularização em prime time, a SIC ainda não deu espaço à Aline para ir lá e falar daquilo de que foi alvo. E eu acho que a SIC tem muitas vezes essa coisa de proteger os seus insiders até o limite, não lhes dar a possibilidade de resposta. Eu acho que isso é profundamente negativo, não diz muito bem da SIC. Eu estou à espera que a SIC seja capaz de dar uns minutos à Aline para explicar porque é que disse aquilo, qual é a história, qual é a sua própria história de vida que a leva a ficar mais exaltada com aquela situação. Ela é capaz de ter uma história ou outra que explica um bocadinho isso, é? Que aliás ela explicou, se quem vir o vídeo contextualizado perceberá o porquê. Ela escreveu um artigo para o Observador. Exatamente, da exaltação. Eu folgo em saber, apesar do que estavas a dizer da SIC, Carlos, que a SIC está atenta a estes fenómenos de extremismo, porque ainda ontem, um bocadinho se calhar em jeito até de comemoração de uma semana sobre estas declarações de Francisco Louçã, assim que transmitiu mais uma parte de um documentário sobre o perigo
do fascismo em Portugal e portanto eu denoto que há Parece essa que foi entrevistar preocupação terroristas, não é? Etarras e Sim, coisas sim, assim. exatamente. Em Portugal, Espanha e Itália, com um enfoque nestes 3 países, a história e os perigos do fascismo, Portanto, para os quais acho ótimo que se chama a atenção, Portanto, sem os dúvida. insiders, os Mas comentadores, as fontes da SIC são etarras, são saudosos do Gulag, é o Dr. Louçã. A SIC sim, é uma estação curiosa. Está no bom é isto. caminho. Está no bom É caminho. isto. Ainda bem que eles denunciam os perigos da extrema-direita, porque a extrema-esquerda já tomou conta daquilo tudo. É bom que Pois. denunciem os perigos de ambos os extremos. Isso para mim, É sem dúvida. É sem dúvida. Mas que depois... Não, Carlos, mas recorrer, perguntar a etarras e a saudosos da União Soviética, a opinião deles sobre o perigo da extrema-direita é assim um bocadinho... como seria exatamente o oposto, mas sim. Eu não vi a reportagem, não vi... É como uma reportagem que perguntasse a skinheads como é que estavam os perigos da extrema-esquerda, quais são os perigos que a extrema-esquerda representa para o país, não é? Eu só vi uma imagem de um senhor com o símbolo da União Soviética e de facto isto não atribui grande credibilidade àquilo que está ali a passar. Mas a verdade é que as ideologias extremistas, as ideias extremistas fazem o seu caminho e causam violência. Isto é assim, estamos hoje no aniversário do assassinato do Padre Marcos, portanto... É verdade, eu acho que existe uma tendência grande às pessoas moderadas em ambos os lados de desvalorizarem os extremos dos seus lados. E isto acontece à direita e acontece à esquerda. Eu acho que se deve ter muito medo. Carlos, sim, é que muitas vezes as ideologias extremistas nem sequer têm na sua essência o uso da violência. Às vezes têm, mas muitas vezes não têm. Só que os extremistas estão de tal forma convencidos de que estão certos que qualquer meio vale a pena para chegar ao seu fim. Claro. E esse é o grande risco. Carlos, mas nós em Portugal, neste momento, nós temos 1/5 do Parlamento tomado por partidos comunistas, que ainda por cima influenciam o governo através de uma espécie de um pacto mais tácito ou mais assumido. Mas pois, era um pouco por aí o meu ponto, é que de facto entre um perigo que é um vislumbre de perigo e o facto de sermos governados por partidos de extrema-esquerda, há uma apesar de tudo, uma ligeira diferença. Sim, é evidente. Ninguém vai distinguir, ninguém vai estar ali a separar cabelinhos em relação às suásticas ou aos símbolos da União Soviética. Não, até porque esse lixo é todo igual, não é? O lixo é exatamente o mesmo. Tem em comum o profundo desrespeito pelos indivíduos e isso é indistinguível. Fora os contextos históricos e as nuances e tal, sim, a essência é a mesma. É mesmo, total desrespeito pela vida das pessoas. Bom, e acho que é mais um momento apropriado para fechar a segunda parte, também no otimismo lá nos píncaros. Paramos aqui e voltamos já de seguida para a sessão de esclarecimento. Isso. Tempo para a sessão de esclarecimento, espaço em que damos resposta às perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Por favor, continuem a enviar as vossas perguntas para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Se ainda não respondemos às vossas perguntas é só porque estamos a estudar a fundo as matérias para podermos dar uma resposta 100% correta. E hoje vamos responder à pergunta do João Jordão. A pergunta é muito simples, como ele próprio diz. Pergunta ao João: quais são as áreas onde para vós é absolutamente indispensável a existência de Estado/setor público? Esta é uma pergunta simples, de resposta também extremamente fácil, como o Carlos vai demonstrar. Avança, Carlos. Não dá para responder em poucos minutos, mas basicamente acho que o importante é, quando falamos em presença do Estado, sabermos daquilo que estamos a falar exatamente. Porque o Estado pode estar presente de várias formas. E há duas formas principais. Uma, como prestador dos serviços, ou seja, o próprio Estado presta os serviços com funcionários públicos, etc. E como financiador desses serviços. Por exemplo, o Estado não tem fábricas que produzam, acho que não tem. Não tem grandes centros comerciais. No entanto, pode garantir que ninguém passa fome, financiando com RSIs e por aí, pessoas que estejam muito perto dessa situação e que por isso recebem financiamento para que possam comprar comida, depois vão aos centros comerciais e aos hipermercados e compram. Ou seja, o Estado combate a fome,
não produzindo alimentos e distribuindo ou vendendo, mas financiando essa compra. E às vezes as pessoas têm aquela ideia de que o Estado só pode cumprir as suas funções se as prestar. Só pode cumprir a sua função de garantir acesso universal a cuidados de saúde se tiver hospitais públicos em todo o lado, se não recorrer a privados. A verdade é que o Estado pode garantir esse acesso a cuidados de saúde financiando o acesso. Ou seja, as pessoas, há uma consulta que custa 100 euros, o Estado dá os 100 euros e as pessoas vão ter essa consulta onde bem entenderem. Isso é uma forma de estar presente, de garantir acesso a esse tipo de serviços sem ter que os prestar. Porque quando o Estado presta um conjunto de serviços, há um conjunto de ineficiências ligadas à forma como o Estado se organiza, que muitas vezes faz com que a prestação desses serviços acabe por ser de menor qualidade e a um preço mais alto, como acontece em muitos casos na saúde e educação, que ninguém rejeita, que tem que ser o Estado. Que o Estado tem um papel importante na garantia do acesso a esse tipo de serviços, mas é discutível se tem que ser o Estado a prestá-los através de instituições burocráticas. Noutros casos, obviamente, tem que ser o Estado, quer dizer, o Exército tem que ser funcionários do Estado, acho que não há grandes dúvidas sobre isso, já houve exércitos de mercenários no futuro, mas no passado, mas isso normalmente não funciona muito bem, porque por ter ali um conjunto de pessoas que ganham a peça, se houver guerras, pode gerar os incentivos errados, mas pronto, ninguém quando falamos de outro tipo de serviços, talvez o Estado tenha um papel mais importante enquanto financiador e não enquanto prestador. Quando falamos de coisas de questões de soberania, justiça, defesa, segurança, etc., faz sentido o Estado estar das duas formas, como financiador e como prestador. Quando vamos para outro tipo de garantias mais ligadas ao Estado social, como a garantia de que ninguém passa fome, tem acesso a cuidados de saúde, educação, etc., se calhar o papel do Estado já deve ser mais como financiador e menos como prestador. Não sei se não sei se é a minha deixa, mas eu defenderia a presença do Estado em 3 ou 4 áreas, teoricamente. Depois, na prática, fico sempre com reticências. Uma delas, obviamente, é a saúde, especialmente para quem não tem hipótese de ter acesso a sistemas de saúde privados e outras formas de dispensar os serviços públicos, não é? Agora, uma pessoa aparece uma doença respiratória e cancelam-se, por grave que seja, ou relativamente grave, e cancelam-se milhões de consultas e centenas de milhares de cirurgias e dezenas de milhares de cirurgias urgentes. Portanto, o sistema de saúde não cumpriu aquilo que dele se esperava. Outra questão que o Estado aparentemente é fundamental é na justiça. Depois vemos o que é que se passa na justiça, e não vale a pena citar casos muito específicos, e é a desgraça que é. Se a justiça devia ser privatizada, em princípio eu acho que não, mas como está é que também não é grande coisa. Depois há a segurança interna e a externa. A externa, peço desculpa aos patriotas, eu estou aberto a que Portugal seja invadido, mais ou menos, quase toda a gente, não tenho problemas quanto a isso, que venha aí qualquer coisa que tome conta disto, tirando talvez ali da parte sul, pronto, de Marrocos não estou assim muito interessado, mas de resto pode... Mas nós na prática sempre tacitamente, sempre contámos com isso, não é? Sempre foram os americanos a salvar-nos a pele, pelo menos no século XX, tinham essa capacidade. Hoje em dia, antes deles, os ingleses e os franceses. Sim, mas claro, aí salvaram-nos dos nazis e fizeram muito bem. Mas se agora os espanhóis, não os espanhóis que neste momento estão no governo espanhol, mas assim uma ideia genérica de Espanha e de Ibéria. Já não te agrada, com este governo já não te agrada. Não, eu sou muito parcial e muito picuinha. Pois, exatamente. Portanto, vê lá, é melhor garantir se que temos alguma forma... com Espanha e com Itália ou França, a França também, bem, pensando bem, é melhor haver alguma segurança. O Alberto quer ser governado pelo Podemos, pá, o Alberto quer... É muito difícil. 30 segundos, em cerca de 30 segundos mudou completamente de opinião. Começou a pensar nisso na prática e no final não é. Lá está, outra coisa é prática. Depois começa a pensar e quem podia entrar por aí não era pior do que os que temos, mas em alguns casos andaria ela por ela. E depois há a segurança interna, não é? E a segurança interna também supostamente é bom que o Estado tenha esse monopólio da violência, como se dizia, mas depois o monopólio da violência é usado para punir velhinhas que estão a comer um queque ao postigo de um café e fazê-las pagar 100 euros com desconto, já percebi. Portanto, também não sei se a coisa está a correr muito bem. Agora,
mais a sério um bocadinho, sim, há 2 a 3 ou 4 áreas em que é impossível dispensar o Estado, porque Sim, a questão como o não Carlos sempre estava a uma dizer, polícia privada, não é? claro, nas questões, por exemplo, da saúde, e especialmente da saúde e da educação, é se de facto o Estado gera toda a estrutura que presta estes serviços e, consequentemente, gera um conjunto de profissionais, quer sejam médicos, quer sejam professores, e as suas carreiras e faz toda a gestão da infraestrutura necessária para prestar esses serviços, ou simplesmente dá um cheque para os pais Contributo e decidirem um onde põem os apoio. alunos, os filhos a estudar, ou um seguro de saúde para decidir onde é que as pessoas se vão tratar. Eu não Eu acho que falei da educação, eu peço desculpa, não foi. Eu, como não tenho sim, filhos, nunca me preocupo com isso. claro, Portanto, nunca, borrifa nisso, pá. nunca penso nessa parte. Agora, nesta altura do desconfinamento, estava toda a gente, abram as escolas, ou fechem as escolas, ou abram as Sim, e escolas. tu, mas porquê? O que é que se passa com as... O que se Exato, o que é que passa se com as passa? escolas? Portanto, essa parte passa-me um bocado ao lado. Mas no caso da educação, acho que não há nenhuma. Não sei se há uma necessidade absoluta de haver ensino, um sistema de. Pois, eu também acho, a Não. minha pergunta e na sequência disso, eu também acho que provavelmente na educação não há uma necessidade absoluta, na saúde admito que sim, mas o facto de haver do Estado, digamos, providenciar serviços de saúde, este problema está sempre, o diabo está sempre nos detalhes, não é? É que a partir do momento em que nós assumimos que o Estado deve ter essa responsabilidade, onde é que acaba a responsabilidade do Estado? Ou seja, nós não conseguimos dar tudo a todos em todos os momentos, e na saúde isso é muito evidente, porque quando nós começamos a falar de eventualmente serem prestadores privados a prestar esses cuidados de saúde e o Estado pagar um seguro, a questão que se coloca é o que é que esse seguro cobre? Ou seja, quando o serviço é efetivamente público, todos temos a noção que é aquele clássico caso em que aquilo não é de ninguém, o dinheiro não é de ninguém e, portanto, ninguém está especialmente preocupado com os custos que todos terão em suportar esses cuidados de saúde. E, portanto, a questão é, a partir do momento em que o Estado presta esses cuidados de saúde, onde é que deve acabar, onde é que tem de acabar a responsabilidade do Estado? Porque eu acho que é difícil para as pessoas perceber que o Estado não pode assegurar a todo momento todos os cuidados para todas as pessoas, no limite. E viu-se nesta questão que isso que é impossível de exatamente, acontecer. Ou pelo menos no exatamente, nosso caso. e portanto nós sabemos que também noutros casos, sei lá, como também temos visto com alguma frequência de doenças raras que têm tratamentos com custos elevadíssimos, e obviamente todos a nossa reação instintiva, obviamente essas pessoas têm que ser ajudadas para conseguirem fazer estes tratamentos, mas como é que se interioriza que esses recursos não são inesgotáveis? Ou seja, a partir do momento em que se assume que esse serviço é prestado pelo Estado, como é que as pessoas, que se consegue fazer entender às pessoas que esses recursos não são inesgotáveis? Neste caso da Covid, os recursos esgotaram muito depressa. Aqui foi mesmo, não foi preciso demonstrar nada, porque Nada. tudo caiu pela base imediatamente, mas num cenário normal, digamos assim, em que se equacione o Estado ter uma maior, estar, digamos, mais integrado com prestadores privados de serviços de saúde, como é que se estabelece o que é, digamos, um teto de seguro de saúde prestado pelo Estado? Porque eu acho que isto não é evidente para as pessoas acham que se o Estado está a prestar esse serviço poderá ter eventualmente um valor que tende para o infinito, digamos assim, e que isso tem que ser válido para todas as pessoas. Não sei, Carlos, se isto em especial na sequência do que estavas a dizer. Não, há duas questões. O Estado tem que ser um dos garantes da educação por um motivo muito, muito óbvio, é que a educação... Desculpa, deixa-me só interromper, Carlos, que só por causa... Porque a educação eu acho que é um bocadinho diferente, porque apesar de tudo é relativamente unânime o que é um custo por aluno por ano em Portugal ou em qualquer sítio do mundo. E esse custo é um custo fixo. Enfim, poderá ter algumas variações, mas de repente não há uma necessidade de ensino que lhes faça disparar esse custo potencialmente para um valor que é perto do infinito, em teoria. Ao passo que na saúde essa possibilidade é muito mais real. Certo. E portanto, por isso eu acho que a saúde é muito mais delicada do que a educação nesse aspecto. Mas é precisamente por na saúde esse ser um cenário real que a importância da intervenção do Estado, que é importante que o Estado esteja lá. E é importante porque é um segurador de último recurso e que garante que alguém que de um momento para o outro, que até tem uma vida de classe média, tem um cancro que custa 5 milhões de euros de tratamentos ao longo tempo, que há casos desses, não é? Que
e que alguém não pode antecipar de nenhuma forma, como tu dizias no caso da educação, alguém que tem um filho até pode antecipar quanto é que vai custar a educação desse filho ao longo da vida, mas ninguém antecipa que vai ter um cancro que vai custar 5 milhões de euros. E nessa perspectiva é importante que haja uma garantia de que todos nós temos acesso a essa rede de segurança, e que se um de nós cair nesse buraco, tem uma forma de sair dele. Tem alguém que nos garante que ninguém tem que pensar, eu vou desgraçar a minha família para 3 gerações com uma dívida bancária e rebentar-lhes com a casa e se calhar no fim até morro de qualquer forma, ou nem sequer vou tentar ter este tratamento, que é o que acontece em países onde esta rede de segurança não acontece. Eu acho que nós, como sociedade, não devemos viver numa sociedade onde essas escolhas existam por uma questão de saúde. Eu acho que não devemos viver numa sociedade desse tipo. Depois, na saúde também há um conjunto de externalidades positivas, que é, pronto, há muitas doenças que são contagiosas, obviamente convém que haja, se houver uma rede nacional que garanta que as pessoas que têm essas doenças são tratadas, que estas doenças são prevenidas, que é um conjunto de coisas, não é só aquela pessoa que beneficia, mas todas as pessoas à volta que também não são afetadas por esse tipo de problema. E por isso é que a saúde o Estado ter um papel na saúde, seja como financiador, seja como prestador, seja com um misto de ambos, é extraordinariamente importante, porque é uma área em que existe uma assimetria de informação muito grande. Ninguém sabe, nenhum de nós sabe, nenhuma das pessoas que está a ver sabe que doenças é que vai ter no futuro. É isso, e as oficinas de automóveis também, não é? Porque, sabes lá, desculpa, não tem muito a ver, mas depois o carro na oficina, ouve lá, e sabes lá o que é que eles fizeram, como é que tu sabes se é o pistão, se é centralina. Ficar sem o carro e ficar sem a vida tem consequências um é ligeiramente diferentes. É ligeiramente diferente. Pois. Também depende do carro, não é? E da vida também. Portanto, desculpa, Carlos. Se a pessoa for vítima de canibalismo, a rede de segurança que se calhar se aplica à saúde não se aplica ao direito a andar em cima de 4 rodas. Por isso é que é um É um bom ponto, Carlos, é um bom ponto. Não queria, desculpa, não queria... Já nos alongamos aqui um bocadinho. Um bocadinho, desculpa. Mas foi se calhar depois no próximo episódio podemos falar um bocadinho mais disto. E o meu computador está-me a avisar que a bateria está fraca, porque eu esqueci-me de eu ligar à tomada. Isto é um sinal. É um sinal. Desapareço. Carlos, desculpa, não queria desconcentrar no teu raciocínio. Sem problema. Já tinhas respondido tão esclarecedoramente à questão que eu tinha lançado que eu pensei, pronto, posso aparvalhar. Estou esclarecido, vamos aparvalhar. Bom, se calhar não nos alongamos mais hoje, é isso? É melhor. Ficamos por aqui, não sem antes lembrarmos aos nossos ouvintes e espectadores que este programa estreia todas as sextas-feiras às 21 horas no canal de Facebook A Cor do Dinheiro, e depois estamos também em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, onde puderem ponham 5 estrelas porque realmente é muito bom, e acho que é tudo. E nós voltamos para a semana, um bom fim de semana e até lá. Adeus, boa Páscoa.